Olá pessoal, vamos começar aí mais um podcast da Noble. Estou eu aqui, o Felipe, nosso sócio aí, parceiro, William, e hoje uma convidada, né, e também a nossa consultora, a Marimília, carinhosamente conhecida como Mari, né, Marimília da Alpisol Soler. Mari, seja bem-vinda ao nosso podcast. Estamos muito orgulhosos de receber você, né? Já tivemos aí muitas consultorias juntos e espero que a gente possa transmitir um pouquinho aí do seu conhecimento, né, para o nosso público. E aqui tem um mini currículo da Mari, certo? Ela que foi graduada em Psicologia em 2002 pela Universidade Estadual de Maringá, fez MBA em Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de Talentos em 2010 na Unicesumar. Tem formação em Coaching em 2018 pela Fundação Getúlio Vargas e possui uma carreira consolidada há mais de 20 anos, somando atividades de consultoria organizacional e de carreira, atuação em RH de grandes empresas, avaliação de perfil, recrutamento e seleção, processos de coaching, treinamento e desenvolvimento e também cargos e salários. É um grande currículo, tá, Mari? Parabéns aí pela sua conquista. E acho que a primeira pergunta, né, voltada aí para o nosso público qual que é a importância da gestão de pessoas para as pequenas empresas? Maravilha, ótima pergunta. Primeiro, obrigada, Felipe, obrigada, William, pelo convite. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, né? Ainda mais que a gente já fez alguns trabalhos juntos, eu já conheço também a Noble e admiro a assessoria contábil de vocês. E a importância de gestão de pessoas para os pequenos negócios, né? Penso que, acima de tudo, para que as pessoas que trabalham nas pequenas empresas se sintam tão importantes quanto o que elas imaginam que as pessoas que trabalham nas grandes empresas, né? Uhum. Porque a gente tem uma certa, vamos dizer assim, os candidatos olham as grandes empresas como uma marca empregadora, com maior visibilidade. Então, é como se as grandes chamassem mais atenção que as pequenas. Sim. Só que quando você está numa pequena empresa e que você sabe a importância do seu papel para aquele negócio, para a sustentabilidade, para a continuidade daquele negócio, inclusive para o próprio crescimento e para que esse negócio venha a se tornar grande também, se esse colaborador tem esse sentimento com a empresa, ele faz aquilo acontecer como se ele estivesse dentro de uma grande, né? Perfeito. Então, isso é importante. Inclusive, o impacto que essa empresa gera onde ela está inserida, né? Porque se a gente pegar estatísticas, dizem que 90% hoje dos empregos gerados em nosso país, ele vem oriundo de pequenas e médias empresas. Então, olha a importância que as médias empresas têm para o desenvolvimento econômico, para o PIB do Brasil e para a formação de carreiras, né? Perfeito, William, é isso mesmo. Então, é como se os poucos menores quantidade de postos de trabalho fizesse mais barulho do que todo esse grande universo das pequenas e médias empresas que estão aí fornecendo muito mais oportunidades, eu digo em quantidade, sim, né? E até mesmo a importância desse colaborador dentro da empresa, né? Uhum. Então, quando o gestor, ele não faz um trabalho em gestão de pessoas, talvez ele não faça com que esse colaborador dele se sinta tão importante, né? Então, por isso que é importante a gestão, sim, dentro dos pequenos também. Eu acho que o que a gente tem visto, né, no nosso escritório e também em feedbacks aí de nossos clientes é que as pessoas estão cada vez mais querendo fazer parte do negócio, né? Conhecer um todo, né? E essa gestão de pessoas está extremamente ligada a isso, né? A ter aqueles feedbacks estruturados, né? E eu acho que um grande ponto para as pequenas empresas talvez, né, para concorrer com as grandes, oferecer alguns diferenciais aí, né? Exatamente. Então a gente tem algumas políticas lá na Noble que, assim, a gente sente que os colaboradores gostam bastante. Né? E essa geração, ela, igual eu falei, gosta de se sentir parte, gosta de ter mais mobilidade, não gosta mais daquela coisa tão engessada. A Revolução Industrial, principalmente, né? A nossa CLT hoje, ela traz uma série de regras e com certeza seguimos regras, né? A gente vai muito da premissa que se a gente vai jogar o jogo, vamos respeitar as regras, mas também não só ficar além do que está estabelecido, né? Obviamente respeitando os direitos humanos,
também oferecer algo que está muito além disso, né? Porque eu sempre oriento os clientes, que eu estou à frente também do departamento pessoal, que às vezes fica focado ali, e qual que é o piso da categoria? Eu falo, não, você tem lá o mínimo que é possível pagar para um colaborador, por exemplo. Agora a gente está falando já de remuneração e salários, mas você pode remunerar de forma bem mais satisfatória, né? Caso o seu caixa da sua empresa permita isso, para esse colaborador. Ô Mari, eu tenho uma pergunta para você, bem peculiar do escritório, que é o seguinte, abrir uma empresa, né? Ela vem se desenvolvendo, ela vem tendo uma performance satisfatória, vem tendo lucro. Há uma necessidade, então, de fazer a contratação de pessoas. Em que momento, que eu sei que, por exemplo, tem alguns clientes que lidam com vários setores, várias áreas da empresa ao mesmo tempo. Em que momento que eu devo olhar, se existe esse momento, para esse desenvolvimento como líder? O momento é quando você tem um colaborador abaixo de você, você já tem que olhar para isso. Perfeito. Né? Enquanto líder. Porque o teu trabalho, quando ele é suficiente em uma pessoa única, vamos dizer, um profissional autônomo, ele faz o trabalho dele e ele é único, ele é suficiente na empresa dele, que é ele mesmo. Perfeito. Quando ele precisa ter uma pessoa com ele junto para poder fazer parte do que ele não consegue mais fazer sozinho, é como se essa pessoa fosse uma extensão dele. Sim. Perfeito. Né? E quanto mais nós temos colaboradores abaixo de nós, mais essas pessoas precisam ser a nossa extensão. E eu só vou ter uma extensão de mim quando eu tenho um trabalho enquanto líder. Perfeito. Né? Então, talvez o desafio de um gestor seja equilibrar as suas próprias tarefas operacionais, estratégicas, de planejamento, com a outra parte tão grande e importante quanto, que é desenvolver as pessoas que estão abaixo dele para fazer aquilo que ele sozinho não consegue mais fazer, por questão de tempo, a disponibilidade, considerando que o negócio cresceu, mesmo não sendo, às vezes, um grande negócio. Sim, né? Perfeito. E nesse viés, assim, pensando em pessoas que têm dificuldade em delegar funções, né? Porque uma coisa é você fazendo tudo da empresa, né? Com qualidade, Isso, do jeito que você acha que é a melhor forma. Outra coisa é você ter que passar funções para outras pessoas, certo? Exato. O que você dá de dica aí para essas pessoas? Esse líder, esse gestor, ele tem que primeiro entender que ninguém vai fazer igual a ele. Começou ali, né? Pensando sobre isso. Começou já na ferida, né? Ninguém vai fazer igual a ele. Então, quando um gestor tem essa expectativa sobre o outro, mesmo que essa pessoa, para o mercado, faça melhor do que esse gestor, só pelo fato de não fazer igual a ele, pode ser que ele não considere bom. Sim. Então, ele tem que ter o olhar, é muito importante que ele tenha o olhar de que essa pessoa vai fazer diferente, ela vai contribuir com algumas coisas que, de repente, ele não estava fazendo e ele vai ter que ajudá-la em outras, ensiná-la, né? Desenvolvê-la naquilo que ela precisa melhorar. Porque se ele não consegue ter essa sensibilidade, essa flexibilidade, ele vai ficar sempre tendo a si mesmo como parâmetro. E ele não vai alcançar alguém que consiga trabalhar e entregar aquilo que ele quer. Daí vai ser frustrante. Então, a primeira premissa ali, o pensamento que ele tem que obter é que, na verdade, ninguém vai entregar o quanto ele entrega, né? Inicialmente ali, né? Com uma expectativa muito alta, né? Exato. E às vezes a expectativa alta ou baixa, mas assim, que não fez igual a mim. Né? Então, pode, como eu falei, às vezes ele pode até fazer melhor aquele colaborador. Sim. E, inclusive, o colaborador pode trazer outras expertises que fazem a empresa crescer, né, Mari? Porque hoje a riqueza de um time que tem uma cultura diferente, expertise diferente, que faz uma empresa crescer, né? Exato. É a somatória das habilidades, né? Então, aquilo que eu sou bom, com aquilo que o outro é bom, com aquilo que um terceiro é bom, a gente soma e aí nós temos um cenário um pouco mais completo. Sim. Mário, hoje se discute muito, ainda mais tem um autor que inclusive já comentamos em consultoria no nosso escritório, é o Daniel Goleman, que defende muito o viés da inteligência emocional. Ele defende muito também a questão de líderes, né, dentro da inteligência emocional. E ele traz em seu livro, né, sobre que a inteligência emocional é mais importante do que o próprio QI quando estamos falando de liderança. Obviamente, o QI ele é importante para você estar inserido em algumas áreas, principalmente técnicas, mas na hora de você formar time, desenvolver empresa, ele aborda aí que a inteligência emocional é muito mais importante. O que você diz sobre esse tema? Daniel Goleman, ele inovou bastante, né? Porque se nós pegarmos ali nos anos 50, 60,
né, para frente, algumas décadas, foi muito valorizada, principalmente nos anos 80, que chegou ao pico, assim, de ser muito valorizado o QI, que é o quociente intelectual, né, a capacidade cognitiva do profissional. Então, as empresas tinham vários testes e aplicações para poder avaliar quem tinha o melhor raciocínio lógico, matemático, interpretação de texto, enfim. Porém, foi identificando, né, as empresas foram identificando que nem sempre os profissionais com os melhores resultados eram aqueles que tinham o QI mais alto. Perfeito. Né? Então, alguns profissionais com QI intermediário superavam os resultados de quem tinha o QI mais alto. E estamos falando de pesquisa de anos, né, Mari? De pesquisa de anos. Então, o Daniel Goleman desenvolveu essa teoria e muito assertiva de que o quociente emocional é muito mais assertivo na sua entrega de resultados, porque ele equilibra as expectativas, os interesses, ele negocia melhor, ele interage melhor, ele funciona melhor em equipe, fazendo essa somatória de habilidades, porque aí aquilo que eu não tenho, eu vou buscar no meu colega, no meu colaborador, no meu líder, no meu par, para somar aquilo que eu não tenho. Quando a pessoa tem somente o intelectual, ela tem essa dificuldade. Não quer dizer que a pessoa de alto quociente emocional não tenha que ser inteligente. Que fique bem claro, que fique bem claro. Tecnicamente, ela tem que saber pelo menos o que ela está fazendo. Mas ela não precisa ser o melhor. Né? E vai muito de encontro com o que você acabou de falar, né? Que eu fiz essa pergunta de quando eu olhar para o viés de contratação de pessoas, que é o que você falou que esperar do outro não é uma expectativa do que você faz. Então, já estamos falando de empatia, né? Exato. Que é uma do que ele traz no livro, né? Exato. A empatia é um dos 5 pilares da inteligência emocional. Perfeito. Só para o nosso público saber nesse contexto, quais são as 5? Quais são as 5? a primeira delas, e que dá base... Eu colei aqui, vamos ver se você vai acertar. A primeira delas, e que dá base para todas as outras 4, é o autoconhecimento. Né? Então, eu tenho que saber aquilo que me incomoda, aquilo que me chateia, aquilo que me motiva. Então, o autoconhecimento na inteligência emocional é fundamental. O segundo é o autocontrole, né? Porque eu tenho que... Importante, porque eu tenho que saber... Resistir aos impulsos. Resistir aos impulsos, né? Então, o que nos diferencia de todos os outros seres vivos, né? O que diferencia o ser humano? É a capacidade de se controlar, de não ir no impulso, no instinto, né? No ímpeto. Então, a gente tem que equilibrar a nossa frustração, a nossa raiva, inclusive a nossa euforia, nosso excesso de alegria, porque a gente... determinados momentos, a gente pode tomar decisões em cima de entusiasmos ou raiva, e aí depois essa decisão a gente tem que ir lá consertar, vai ser pior, né? Tá num cenário não favorável para tomar uma decisão, por exemplo, né? Exato, então tem que ponderar. O terceiro é a automotivação. Então, o que é que me impulsiona para a ação, né? Qual que é a minha automotivo de ação? Né? O que é o meu motivo? Eu não dependo do mundo me motivar, não dependo do meu chefe, do meu esposo, do meu colega. Então, eu me motivo porque eu tenho os meus motivos próprios. Ou qual que é o meu propósito, né? Por que eu saio da cama todos os dias e vou fazer o que eu vou fazer? Perfeito. Inclusive, Mari, só dando um adendo, fala muito nisso, né? De a liderança, tanto por parte dos líderes quanto das empresas, ter um porquê muito bem claro. Porque às vezes você contrata as pessoas que vão se doar de forma que a empresa cresça de forma satisfatória e ela também vão crescer porque ela entende o seu porquê muito bem claro. Isso, exato. O propósito das pessoas tem que estar ligado ao propósito da empresa. Legal. Né? Porque senão não vai casar. Os valores, né? Enfim. E o quarto é a empatia, que você bem citou, porque aí eu compreendo a visão do outro. Eu não gosto de colocar empatia como se colocar no lugar do outro. Certo. Porque eu acho que o lugar do outro é dele. Olha que bacana. Né? Então, eu me colocar no lugar do outro é desafiador. A gente sabe o nosso lugar, a nossa história, as nossas expectativas, o nosso medo, né? Os nossos sonhos, enfim, né? As nossas pressões. Então, eu posso compreender o lugar do outro, ouvi-lo, mas me colocar, sentir o que ele sente e tudo mais, né? é desafiador. Não sei se é impossível, mas é realmente pensando... É uma expectativa muito grande, né? A gente pensar que tem que se colocar. E o último e quinto, aí na tua colinha, vamos ver, Felipe, é a habilidade social. Porque eu tenho que me relacionar bem com as pessoas, né? Eu tenho que ter relações de qualidade. Relações de qualidade não é ser amigo de todo mundo,
mas eu ter uma relação suficiente dentro daquele cenário que eu estou com aquela pessoa. Eu não preciso ser o melhor amigo de um colega de trabalho que eu não gosto, que eu não tenho afinidade. Perfeito. Não precisa, Mas eu né? não precisa, mas eu tenho que respeitá-lo, eu tenho que conversar, ter uma boa comunicação com ele, mesmo que eu não chame ele pro churrasco na minha casa. Claro. Mesmo que você não queira um vínculo fora dali, né? Exato, porque aí eu posso escolher, né? Fora Sim, da empresa, eu posso escolher. Fora da família, eu posso escolher, né? Agora, na empresa ou na minha família, em relações que são mais, vamos dizer assim, obrigatórias, eu vou ter que lidar com aquela pessoa da melhor forma. Sim, com certeza. Acho que fazendo uma analogia aí com as Olimpíadas agora, por exemplo, né? Essas competições em equipe. Acho que nada melhor do que esse exemplo para colocar mesmo, né, essa questão da liderança, da inteligência emocional, porque você depende de outras pessoas para ser o melhor, né? E para entregar um resultado todo mundo, todo, né? Exato. Ali a gente pode considerar a habilidade técnica do trabalho como habilidade física, né? Porque o esporte nada mais é do que você treinar o teu físico, treinar. E aí, o que vai fazer, de repente, a diferença, né, de um campeão para outro, né, o primeiro para o segundo lugar? Talvez estar mais tranquilo, estar mais preparado, menos nervoso, porque, né, não é segredo para ninguém ali, né? Que o corpo, ele é um reflexo das nossas preocupações, das nossas tensões, então eu preciso também pensar nisso quando eu penso em resultado. Muito bacana, Mari. Sim. E aí, né, partindo dessa premissa que eu acabei de comentar com você sobre quando contratar, quando que eu devo olhar, assim, para um aspecto agora mais técnico, né, que na verdade aconteceu na Nobile, né, quando a gente conheceu o seu trabalho, né, em relação, beleza, eu sei que existe essas habilidades emocionais, essa inteligência emocional que eu preciso ter, mas agora... uma dica assim para quem agora, para fazer uma estrutura mais técnica, cargos e salários, desenvolvimento de tarefas, entregas, né, acompanhamento, feedbacks, que a gente aprendeu bastante com você, inclusive. Recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção. O que você diria para as pessoas que estão olhando para o viés agora, ou já tem uma empresa, inclusive, estruturada e nunca olhou para isso? Qual que é a importância disso nas pequenas empresas, que às vezes o empresário tá envolvido com tantas coisas e não coloca um olhar para essas estruturas agora que a gente está falando mais de conhecimento técnico mesmo? William, o que dá para ser orientado de uma forma simples, prática e que qualquer um pode implantar, mesmo sem uma assessoria, uma consultoria de gestão, assim, que a gente pode, vamos dizer, caber aqui no podcast, né? Sim. E as pessoas saírem, um start, né? Um start, as pessoas saírem com alguma coisa, é o chá, né? O chá de cada cargo, de cada posição. O que é o chá? O que eu espero daquela pessoa naquele cargo? Quais conhecimentos, quais habilidades e quais atitudes. Perfeito. Né? Então, qual é o chá? Lembrei agora. Né? Lembrou? Que você focou bastante na consultoria, inclusive. Qual que é o chá de uma recepcionista? Qual que é o chá de um gerente financeiro? Né? Então, não importa qual é o nível que essa pessoa esteja, ela vai ter que, o empresário, o gestor, né, quem estiver construindo isso, precisa desenhar o chá de cada posição. Conhecimento é aquilo que tecnicamente essa pessoa precisa saber. Sim. Né? Então, tem que saber informática, tem que saber matemática financeira, tem que saber de economia de mercado, sobre taxas de juros, o que tecnicamente essa pessoa precisa saber numa área. Os requisitos mínimos ali, né? Requisitos mínimos. Então, numa posição de chefe de cozinha, sabe, sobre alimentos, sobre garantias de, né, prazo de validade, são informações técnicas. Habilidades é aquilo que a pessoa precisa ter prática. O que ela precisa não só conhecer, como ter prática. Já vivenciado aquilo. Já ter vivenciado e a feito. A famosa experiência anterior. Isso, e fazer mesmo. Inclusive né? nos cargos, até na divulgação, né, Mari? Tem lá experiências mínimas. Exato. Então, aquilo que a pessoa precisa saber fazer, né? Eu sempre digo assim, uso um exemplo bem simples, né? Por exemplo, um engenheiro, ele precisa saber de pintura de parede. Ele precisa saber de tinta, se é com rolo, se é com pincel, se é tinta a óleo, se é tinta para o lado de fora, o lado de dentro, né? Enfim, mas ele não precisa saber pintar a parede. Olha. Então, ele tem que ter conhecimento em pintura. Mas ele não precisa da habilidade, né? Então, conhecimento e habilidade são coisas diferentes. Perfeito. E a atitude é todo aquele comportamento que permeia o cargo, né? Então, se eu tô falando de uma posição de recepcionista, a pessoa precisa ter
uma boa comunicação, ser simpática, né? Ter ali vamos dizer assim, uma flexibilidade e um olhar atento para que o cliente, quando chega na recepção, ela forneça um café, veja se a pessoa está precisando de alguma coisa. Então, sim. né, Essa proatividade. Essa proatividade. Para uma pessoa da área contábil, precisa ser uma pessoa analítica, detalhista, criteriosa. Perfeito. Isso tudo são atitudes, né? É o jeito da pessoa que vai contribuir com o cargo. Top. Né? Numa área comercial, se eu for pegar uma pessoa detalhista, analítica, minuciosa, às vezes talvez. ela não vai, entendeu? Ela vai precisar de outras coisas. Se eu colocar essa, ela vai sofrer lá. Porque ela vai falar, poxa, não, o cliente vai chegar, vou ter que ficar conversando e tal. E não é o estilo da pessoa. Né? E assim, pensando nesse chá, né? Como que o empregador coloca isso dentro de uma entrevista de emprego, ali, de um recrutamento? É que eu acho só um adendo aqui, na verdade, também. Eu acho que isso, né, tem que ser estabelecido antes mesmo de eu levar essa vaga para o mercado. Ah, certo? sim, com certeza. Então, assim, eu tenho que pensar o que é que eu quero desse profissional. O que a minha empresa precisa primeiro. Isso, exato. Então, o que é que eu quero desse profissional para aí eu colocar isso numa vaga e aí, consequentemente, na entrevista. Né? Mas assim, né, e você coloca isso de forma muito direta, assim, pro entrevistado ou não? Não, o ideal é a gente perguntar na prática. E não é perguntar assim, você sabe fazer uma planilha? Fica a dica importante. Fica a dica prática, importante. Né? Não, perguntas de sim e de não podem existir numa entrevista. Sim e não é só se for uma coisa muito específica, né? Mas não, as perguntas têm que ser abertas, né? Ah, me conta de uma planilha que você teve que fazer... E o que essa planilha continha, né? Aí a pessoa vai ter que falar, eu tinha uma planilha de cálculo de tal coisa. E que tipo de fórmula você usava? Olha. Eu usava uma fórmula assim, assim. E essa planilha apresentava o que para você no final? Apresentava tal coisa, tal coisa. Entendi, essa pessoa sabe fazer planilha. Exatamente, né? Que a gente aprendeu com você, Entendeu? inclusive. Sim, show de bola. Porque ela demonstra as experiências que ela viveu já, né? Os desafios que ela enfrentou, né? E mesmo quando é comportamento, se você quer uma pessoa... eu quero uma pessoa que tenha habilidade em atendimento, em cliente difícil, né, e tal. Então, eu vou perguntar sobre isso. Me conta um caso, você que já trabalha, né, há 5 anos com atendimento, você já trabalhou na área comercial de tal empresa. Me conta, assim, sem falar nomes, uma situação difícil que você teve que resolver, porque é normal ter situação difícil, você já deve ter tido várias na sua carreira. É um contexto me conta, ali, né? Tal, você motiva a pessoa a se abrir. Sim. Aí, essa pessoa vai falar assim, teve um cliente, nossa, aquele cliente, daí ela vai falar, e como é que você fez? Eu fiz assim, assim, assim. E resolveu? Naquela hora resolveu, mas então assim, você vai falar, ela realmente teve uma habilidade em lidar com aquela situação. Ou você vai falar assim, nossa, ela não teve habilidade, ela foi mal. Mas aí você pode perguntar, então, se não foi muito bem, o que você faria hoje diferente? Porque aí ela pode trazer o aprendizado. Olha, hoje eu faria tal coisa, porque eu vi naquela hora que a forma de eu conduzir, então também é um relato significativo, o aprendizado. Que bacana, Mari. Obrigado aí pelas grandes dicas, né? Em relação a todo esse processo, então, antes mesmo da gente começar a contratar colaboradores. Agora, partindo para um segundo momento, que seria o momento agora de fazer aí o desenvolvimento de colaboradores e a retenção de talentos. O que você tem a dizer para os empresários aí agora, nessa caminhada do dia a dia mesmo, após esse colaborador ter entrado aí fazer parte do quadro de funcionários? Aí entra a fase de estar próximo, né? De ter uma relação de confiança com esse colaborador. Eu precisar falar com ele quando eu tiver uma conversa dura, eu vou me preparar as palavras, chamá-lo e fortalecer aquele lado bom dele e aí depois entrar nos aspectos que eu preciso que ele melhore. Esse empresário, esse gestor, estar sempre atento a como que essa pessoa vai sair da conversa. Perfeito. Como é que eu vou finalizar de forma que essa pessoa saia com mais expectativas de assim, nossa, eu preciso melhorar. Que bom que eu recebi esse feedback. É claro que bom, gostoso não é. Receber um feedback de melhoria, e você assim, sempre né? tem essa técnica conosco mesmo, da pessoa não sair dali levando muito pro pessoal, né? Exato. Então, para não sair levando pro pessoal, você mostra o resultado daquele comportamento ou daquela falta de comportamento, enfim, o resultado daquilo que ele precisa melhorar na empresa. Fala, olha,
seria muito importante que você tomasse tal providência, que você agisse tal. Por quê? Porque aquele dia que tal coisa aconteceu, você lembra, ó, não foi entregue no prazo, olha, você mandou e o cliente viu que não estava concluído, então não foi com qualidade. E você sempre deixou muito bem claro, Mari, pra gente trabalhar com fatos reais e não ficar muito no superficial. Você deixou muito bem claro pra gente. Fatos reais. Inclusive, a gente anota hoje para que a gente possa depois abordar isso no feedback, porque a gente é tão envolvido, às vezes, no dia a dia, que daí a gente esquece os episódios, né? Então, a gente sempre anota. Que bom vocês adotaram o caderninho do feedback. O feedback, ele demora aí de 6 a 8 meses, né? Então, não tem como você lembrar... Não. Não tem como lembrar. Então, por isso que é importante realmente anotar. O caderninho do feedback, ele é importante porque acontece alguma coisa hoje com o colaborador, você vai instruí-lo sobre essa situação de hoje. Daqui a um tempo, pode ser que aconteça de novo, você vai instruir de novo. No momento do feedback, que é o formal mesmo, que você vai... Oportunidade ali, né? De colocar para a pessoa todas as expectativas que você tem para ela nos próximos 6 meses, o que você espera dela, e você vai trazer os elogios, aquilo que ela faz muito bem, que ela é boa, aquilo que ela agrega na equipe, na empresa, tal. E você vai trazer os exemplos daquilo que ela precisa melhorar. Aí você vai consolidar com o caderninho, né? Ó, eu me lembro daquela vez com o cliente tal, aconteceu tal coisa, e aí depois aconteceu de novo. Você lembra que nessas duas situações, assim, então você traz com exemplos práticos e reais, porque senão você vai falar assim para a pessoa, olha, você não tá dando atenção pro cliente. E às vezes a pessoa só que ela não tá entendendo em que situações ela tá falhando. Para ela poder melhorar algo específico, né? Isso, naquelas situações ela precisa estar mais atenta. Sim, né? E quando a gente levou isso, realmente teve um resultado excelente, assim, no nosso feedback, né? Foi uma experiência muito boa que a gente teve, sabe? E, inclusive, Mari, assim, de acordo com a minha experiência, eu tô para te dizer que, assim, a Nobile, ela hoje... depois que a gente passou por todo esse crescimento em questão de líderes mesmo, né, e gestores, às vezes acho que os nossos próprios colaboradores veem o feedback como algo até diferente. Às vezes a gente, vamos pro feedback, a pessoa fala, o quê? Feedback? Olha como que hoje às vezes não é nem comum no mercado, né, mas é uma coisa tão simples que poderia trazer um resultado satisfatório a longo prazo, trabalhar o desenvolvimento. Às vezes se torna algo meio assustador, nosso feedback, né? Às vezes as pessoas têm medo de conversar, assim, né? Não sei, é uma intuição, assim, que eu tenho, sabe? Às vezes as pessoas travam, né? Mas isso também acaba que trava o crescimento e os processos, né? Exato. E Olha você não coloca as agora. coisas na mesa, né? Então, assim, esse momento, quando você falou, às vezes as pessoas têm medo e tal... Por quê? Porque o contexto do feedback precisa ser preparado, né? Uma água na mesa, um café. Isso também. Deixar o ambiente descontraído. Deixar o ambiente, marcar com o colaborador na sexta-feira do dia tal. Vamos combinar o nosso feedback. Você leva o seu feedback para mim também, para mim ali, né? Claro, para eu saber se eu estou bem quanto líder. Então é uma conversa aberta, né? Uma conversa... E outra, o feedback é uma ferramenta que custa R$0. Estamos falando agora de finanças já, né? R$0, gente. Não tem assim, você não precisa investir em alguma coisa, né? Às vezes fala assim, nossa, o meu colaborador, eu preciso fornecer tal coisa, como preparar um curso, pagar. Ok, isso é legal, tem que fazer em alguns momentos, porque você precisa tecnicamente melhorar aquela pessoa em algum conhecimento ou habilidade, mas o desenvolvimento dela precisa de outras coisas que de repente você fornece só pelo fato de estar ali atento a ela. Né? Sim. Inclusive, se fala muito no mercado também agora de grandes lideranças, toma muito cuidado, inclusive, com os subordinados, né, Mari? Que às vezes a gente está em cargos tão estratégicos, agora eu estou falando de estruturas bem maiores, que às vezes a pessoa deixa de... saber do que está acontecendo na empresa ou deixa de crescer alguma habilidade específica, porque ela mesma não recebe feedback dos seus subordinados, não tem essa sensibilidade também, né? Isso, discute muito isso no mercado, né? Exato, porque, vamos dizer, ela do que ela conheceu, ela chegou no topo, né? Mas às vezes ela tá numa posição de analista. Perfeito. Mas do que ela conhece, do que ela precisa fazer e melhorar, ela já conhece tudo. Agora ela precisa realmente de um gestor para ir transformando e desenvolvendo ela e trazendo outros elementos que ela não conheça. Perfeito. Mari, com esses 20 anos que você tem aí de carreira, né, um bom tempo que você está se desenvolvendo, ajudando a desenvolver empresas, o que você acha que, de acordo com o que você já viu, que
tem maior retenção de talento nas empresas? O que você acha que as boas práticas que as empresas fazem hoje para reter talentos, que é tão importante também, né? A gente não ter uma rotatividade muito grande dentro das organizações, para a gente ter um certo perfil, né? Para a gente apresentar um serviço. O que você acha que contribui para essa retenção de talentos? Olha, hoje... O mercado tão competitivo. O mercado está super competitivo, né? Eu acho que se você vê alguma empresa que fala, eu estou contratando super fácil, eu desconheço. Hoje, com quem você conversa, olha, tá difícil contratar. Sim. E a gente vê todos os clientes também. E isso pode ser grande, médio, pequeno, qualquer tamanho, tá? Qualquer tamanho. Então, assim, o que retém as pessoas, né? Primeiro, você realmente colocar elas no lugar certo. Né? Então, colocar a pessoa certa no lugar certo. Com relação ao chá da posição, ter mais aproximação possível do chá dela. Né? Porque o profissional também tem que ter o seu chá, né? Então, você, enquanto entrevistador, enquanto líder, enfim, fazer essa conexão. Porque ela precisa se sentir confortável fazendo aquela atividade. Outra coisa é que as empresas precisam também entender o perfil daquele grupo de colaboradores que ele tem, né? Então, as pessoas hoje estão olhando, assim, para ter uma certa qualidade de vida, né? Ter tempo para suas coisas pessoais. Então, como que eu posso promover isso dentro da minha equipe, né? Eu considero alguma questão nos horários, tem home office, não tem home office, essa empresa funciona em home office, não funciona em home office, porque isso não tem regra, tá? A gente já percebeu, assim, que na época da pandemia, pegando esse exemplo do home office, funcionou muito bem, mas depois algumas empresas começaram a sentir que não estavam mais e voltaram. Então, algumas permaneceram com bons resultados, outras não. O que funciona para aquela empresa especificamente. Exato, não tem uma regra. Isso daí já mais comprovado, né? Mais comprovado pelo que a gente vê, assim, dos segmentos. A relação de confiança com o líder, isso é muito importante, até porque, assim, geralmente as pessoas, elas pedem desligamento do líder, não da empresa. Meu Deus do céu. Gente, olha isso. Quando você faz uma entrevista de desligamento, né? Quando você conversa com as empresas e com as pessoas de RH que costumam fazer entrevistas de desligamento, você identifica que as demissões, elas são muito... Não estou falando que são todas, obviamente, mas uma parte ali, né? Delas considerável é através da relação do líder. Então, assim, o líder não deixou claro algumas expectativas, a pessoa estava ali, esperando, né? Uma coisa e não era, que pode ser de vários, né? Não precisa nem ser só cargo, nem só salário. Mas, de repente, se sentia... um ambiente. Né? Às vezes, alguma coisa estava acontecendo ali naquele ambiente, ela não tinha uma relação de confiança para conversar com o líder não estava tão disposto, tão aberto. A própria camaradagem entre as pessoas também é uma coisa que é valorizada, né, pelos colaboradores hoje. Né? Eles querem ter uma boa relação, ajudar o outro ajudá-lo. Então, quando você não tem isso na equipe, quem tem esse propósito vai embora. Né? Então, aí quem permanece são os competidores, que daí gostam de competir. Aí... Que é o que ela valoriza, que essa pessoa às vezes vai criar o lugar dela, vou procurar uma outra... E hoje, como você falou, né, da Revolução Industrial, hoje as pessoas não trabalham mais com as mãos e com os braços somente, né? Hoje o que a gente mais quer do profissional é a sua contribuição intelectual, né? Então, é o que ele vem trazer aí para contribuir de conhecimento, de planejamento, de estratégia, de ideias para contribuir com o negócio. Porque as máquinas, elas já tomaram os nossos trabalhos braçais. Né? De forma automatizada, Isso, né? E agora a gente está entrando até numa fase de inteligência, né? Vamos dizer, artificial. Sim. Até isso agora a gente já vai ter. Tem que não achar pessoas que saibam usar, né? Porque a máquina ainda não está criando, né? Ainda. Inovando, ainda. Então, mas toda a parte da inteligência artificial, que seria o que eu ensinei para a máquina, ela já vai fazer. A gente tem os robôs dentro dos softwares, né? Sim. Que eles fazem trabalho de dados ali que você faria... Antes era uma pessoa fazendo. Totalmente braçal, né? O quanto mais a gente tiver pessoas que pensam e que contribuem, então como é que eu não vou olhar para essa pessoa de forma integral?
né? Perfeito. O que eu preciso dela, ela precisa estar bem ali para trazer, né? Senão sim. ela não vai trazer. Ela conectar os pontos e trazer algo novo também, né? Que às vezes a máquina não consegue ter essa possibilidade, né? Exato. Entrando um pouquinho, Mari, no ramo da liderança, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho para aquelas pessoas que estão em situação de liderança, né? A gente aprendeu ali com você como ser um bom líder, né? E se você puder explicar para nós, assim, resumidamente, quais são os tipos de liderança que a gente tem, né? Importantíssimo. E qual que é o caminho ideal que a gente tem que seguir. Bom, aí dependendo da literatura, né? São várias literaturas que trazem os estilos de líderes, né? Mas de uma forma bem resumida, a gente tem aquele líder que é mais autoritário, né? Chefe. O chefe, exatamente. Hoje até essa palavra vem até sendo agora uma vista, né, Mari? Vamos dizer, tem que ser líder, não pode ser chefe. Isso né? isso Aqueles memes, mas por trás é a verdade, né? Então, esse chefe não funciona mais nesse mercado de trabalho hoje. Até por essa geração que tá vindo aí, né, Mari? E da concorrência, eu acho também, né? Antigamente, acho que tinha uma empresa ou outra que você só podia trabalhar ali, né? Mas agora o colaborador tem várias possibilidades. Ele escolhe, então ele escolhe a empresa, ele escolhe o chefe, se ele não gostou ele vai embora porque tem outra empresa contratando, então ele pode escolher, ele tá com essa facilidade, né? Então tem esse estilo que é mais autoritário, enfim, tem o chefe amigão, né? Olha. Que é totalmente o oposto, né? Que é o amigão, o legal, aquele que se for dar um feedback quase que pede desculpa pra falar o que a pessoa tem que melhorar. Que fofo, né? Ele, olha, eu preciso que você melhore nisso, mas assim, mas você tá bom, mas não tem problema, continuar sendo, mas só um pouquinho, né? Chega a ser engraçado, ele né, Mari? quase pede desculpa pra falar o que o colaborador dele precisa melhorar, né? Então, assim, não é um modelo que vai desenvolver muito o outro, né? Perfeito. E você tem o chefe, o líder, que ele é o líder que desenvolve, que dá o feedback, que é amigo nos momentos que é possível. Você sempre deixou isso muito bem claro. Usar a cada momento, né? Para cada momento. Então, assim, nós temos uma gama aí de 7 tipos, mais ou menos, de liderança. Eu tô meio que trazendo alguns mais 3 principais ali, principais. Por quê? Porque tem horas que você vai precisar ser o amigão. Tem horas que você vai precisar ser o chefe. Mas são momentos específicos, né? Na tua maioria do tempo, você precisa ser assertivo, né? Então, o líder, ele tem que ser claro, ele tem que ter uma comunicação amigável, mas ele tem que chamar a atenção. Sem gritar, sem ofender, sem fazer ironias, sem usar nenhum tipo de estratégias que diminua o outro. Mas dar os limites, né? Chamar, olha, eu não entendi o que aconteceu, né? Por que veio esse resultado? A gente tinha conversado. Olha, clareza, explica. né? Isso é ser duro, porque você está cobrando. Sim. Não está deixando, não está, como dizer, né? Passando pano para a pessoa. Mas você está sendo firme. E em alguns momentos, de repente, até usar a autoridade, quando a pessoa pode estar te desafiando, alguma coisa, falar assim, olha, não, chega, vai ter que ser desse jeito. Você está dentro de uma empresa. Exato, né? Então em algum momento talvez vai precisar da autoridade. Até porque o líder ele tem que saber que ele é autoridade, né? E que todas as decisões são responsabilidade dele. Tem impactos, Exato. né? E também a gente já aprendeu, né, nas nossas consultorias, enfim, que o líder tem que sempre tratar como um todo, como nós, e não com o ego voltado para ele, né? Exato. O líder tem que ser aquele que dá a direção, que explica, que ensina, que acompanha e que dá a liberdade para trabalhar de acordo com a maturidade daquele colaborador. Sim. Né? Então, outro equilíbrio do líder é isso, ele vai se dedicar mais tempo para aquele colaborador que está chegando, aquele colaborador que está aprendendo, que ainda é júnior na cadeira, e ele vai dar mais liberdade, mais autonomia para aquele colaborador que já está mais pronto, que já sabe fazer sozinho. Que já demonstrou resultado, né, Mari? resultado. Então, ele vai colocando o tempo dele mais de acordo com a maturidade do colaborador, né? Mário, você acha que um dos maiores desafios hoje do líder é saber lidar com inúmeras gerações dentro de uma empresa também? Com certeza.
Isso é um grande desafio. Porque eu ele escuto também muito- tem a eu vi- geração dele, né? Do próprio líder. Então, Eu ele... vejo muitos artigos abordando sobre esse tema, sobre a geração que tá vindo. Uhum, sim. Isso com certeza é um dos grandes desafios de hoje, né? Até porque a mudança de gerações, antes ela acontecia em décadas. Agora... Já tá não sei qual letra do alfabeto, né? Exatamente, né? De repente, de uma geração para outra é uma década, né? Sim. Ou uma década e meia. Então, é muito rápido, né? Então, vamos dizer, as crianças de 2010 Já tá entrando. já estão entrando no mercado de trabalho. Imagina, né? 2010. Exato, 2010, que tá logo ali, Uhum. né? Então, quem tinha lá 5, 6 anos, né? Eram crianças naquela idade, naquela época. Uhum. Hoje, são jovens que estão na faculdade indo pro mercado de trabalho. E aí, às vezes, o líder dessas pessoas, tem seus 50 e poucos, talvez. Exato. Se tiver Hoje, né? 40, 35, já estão lá em outra geração, né? Geração X, enfim. Então, que é a geração de Outra trabalhar, criação, de workaholic, né? Porque nos anos 80, 90 ali, o modelo dos nossos pais, vamos pensar, Isso, né? eu ia comentar isso agora, Tem sobre que os pais. trabalhar, você tem que vestir a camisa da empresa. Ficar você tem que anos numa empresa com carreira. então você veste a camisa, você tal e tal. E aí hoje ele tem um colaborador que pode ser super dedicado, inteligente, profissional, mas das 6 horas ele vai embora. E tchau. E não quer dizer que ele não esteja preocupado e Pelo não queira contrário, entregar. né? Ele só não quer ficar doente, ficar ansioso, ficar deprimido, porque muito do... Burnout. O burnout, né? Ele fala, esse modelo eu não quero, né? Então, ele também preza pela qualidade de vida. E aí o desafio do líder é ele saber lidar com cada um, né, Mara? Olha, é complicado, né? Exato. Por Porque isso aí também- ele vai ter várias gerações, de repente, dentro de uma mesma equipe. acontece. E eu acredito que os benefícios têm que ser os mesmos, né? Para todas as gerações. Então, um benefício às vezes agrada um, mas não agrada outro. Isso, Então, ou ter múltiplos benefícios, né? Então, assim, o que é que vai atender mais uma geração e mais a outra, e eu poder ter alguma opção, né? Que aí a gente volta no mesmo tópico da inteligência, tanto agora por parte da companhia quanto do líder, né, Mari? Criações, né? E se a gente pensar nesse sentido, um dos conhecimentos do líder hoje, fundamental para ele ser um líder, ser um gestor, é conhecer de gente. Olha. Conhecer de gerações, conhecer do papel do líder, que é isso que a gente estava conversando dos estilos, né? Conhecer sobre como que dá um feedback. Ele mesmo se desenvolve em primeiro lugar, né, Mari? Porque assim, ele é qual que é o chá do líder? O conhecimento dele tem que constar isso, conhecer sobre pessoas. Porque Perfeito. como que eu vou gerir gente se eu não sei sobre gente? Nossa. Né? Como que eu vou... Vai contra, né, Mari? Se eu exijo do outro que ele conheça a atividade que ele vai fazer, por que eu não vou exigir de mim, enquanto um gestor, saber de gente, sendo que no meu papel é gerir pessoas? eu acho que o principal ali é você ser líder de você mesmo, né? Primeiro. Porque só a partir daí você consegue controlar a sua mente, você consegue controlar o seu corpo, né? E aí, no dia a dia, você vai automaticamente tendo ações ali com você mesmo de se autocontrolar, vamos dizer assim. Exato. E aí, depois que você transfere isso para as pessoas também, né? Exato. Mari, um tema bem polêmico que cai bastante lá no escritório, que os empresários compartilham comigo diariamente. William, você acha que eu devo mandar embora ou não? Que hora, Mari, que o empresário tem que tomar? Porque às vezes eu vejo que o funcionário, que até o empregador demorou tanto para tomar aquela decisão que já era para ter sido tomada lá atrás, que gerou inúmeros problemas que poderiam ter sido evitados. O que você pode dizer um pouquinho pra gente de forma resumida? Quando que eu devo demitir? Olha, primeiro, se a pessoa teve um comportamento totalmente inadequado, criminoso. Certo. Né? Que daí já vai além da ética, né? Agrediu, assediou, demissão. Na hora, né? Não tem nem que pensar. Não tem nem que pensar. E isso não importa o cargo, Sim. Perfeito. tá? Porque você vai... Transmitir para todo mundo isso, a né? mensagem que você Olha. passa quando você permite determinadas coisas, é aquilo, você tá dizendo, ó, aqui na minha empresa, se a pessoa tem um bom resultado, ela pode fazer isso, Uhum. tá? Muito bom. Então, e isso você vai estragar todo o resto. Perfeito. A outra situação é, a pessoa não está tendo um bom desempenho, não está tendo uma boa performance, né?
Quando que eu desligo? Que eu acho que é a maioria, 99,9%. Todo né? dia. O que você acha? Eu vejo da seguinte forma. A primeira coisa que o gestor precisa avaliar é o comportamento, é a atitude dessa pessoa. Perfeito. O conhecimento dela, se ela não tem conhecimento para determinada atividade, mas ela tem vontade, ela tá curiosa, ela tá tentando. Porque às vezes a pessoa tá entregando um resultado ruim porque ela está fazendo errado. Mas você vê o esforço. Aí eu não vou demitir essa pessoa. Ela tem vontade, né, Ela Mari? tem vontade, ela é curiosa, ela busca. Você vai fazer o quê? Deu um feedback, ela melhorou, aí é da gente das ferramentas, né? Eu vou ensiná-la, ou eu vou colocar alguém para ensiná-la. Sim. O sistema não é assim que funciona. Eu vou te mostrar o sistema, vou te ensinar essa planilha, vou ensinar. Porque a pessoa precisa conhecer aquilo que ela tá fazendo. Pra depois você cobrar, inclusive, né? Exato. Aí, vamos dizer assim, o comportamento dela não está sendo bom, tá sendo, né? Não tá muito... Tá levando pelas coxas, como diz o brasileiro, isso né? daí, né? Aquele jeito ali, vai passando, né? Vai empurrando com a barriga. Você vai chamar ela para dar um feedback. Falar assim, olha, venho percebendo, tal coisa tá acontecendo, não entregou daquele jeito que é uma qualidade inferior. A qualidade que a gente espera é essa. Você já foi apresentado para essa qualidade. Então, assim, você mostrar e aquilo não está acontecendo. E perguntar para ela, tá tudo bem? Você precisa de alguma ajuda? É isso que eu espero de você. Isso já é um feedback de dizer assim, você sabe fazer, não está fazendo, e eu estou querendo te ouvir, está tudo bem? Com fatos, né? Com fatos e dados. Legal, Mari. Você pode até chamar essa pessoa para mais uma conversa dali um tempo. Uhum. Olha, ainda permanece. O que é que está acontecendo de novo? Nananana. Por quê? Na terceira vez, você vai para, olha... Amizade é a mesma, mas eu tô encerrando o teu contrato. Sim. Já foi dada a Já oportunidade. foi dada né, oportunidade. Mas é muito importante dar o feedback, mesmo que você esteja até olhando no mercado se você acha alguém para substituí-la. Uhum. Mas enquanto ela estiver ali dentro da sua empresa, fazer o máximo para resgatar essa pessoa. Porque contratar alguém, demitir e contratar é muito caro. Perfeito. Né? E vocês sabem muito bem disso. Caro que eu digo financeiramente. A decisão é importante tanto na hora de contratar quanto na hora de demitir. Né? Exato. Então, o comportamento é a primeira coisa que a gente olha. O conhecimento, as habilidades, você vai desenvolvendo se a pessoa ela estiver disposta e com vontade, né? Perfeito. E assim, o que você tem a dizer para os empresários que hoje já tem um time e ainda nunca... partiram para essas reflexões? Olha, se ele não correr contra o tempo e partir agora para essas reflexões, o negócio fica em risco mesmo, né? Porque toda empresa hoje, ela precisa das pessoas, né? Uhum. Então, eu preciso olhar para a pessoa. Se eu sou um gestor, eu preciso olhar para as pessoas. Porque esse negócio, ele pode ficar enxugando gelo, né? Então, contrata, sai, tal, demite, vai embora, a pessoa vai embora. Então, assim, fica aquele negócio que não tem evolução, aquele negócio que eu digo empresa mesmo, né? Uhum. Não onde tem ela quer evolução, chegar, né? onde ela quer chegar, porque aí ela fica patinando. Não tem uma equipe de alta performance, uma equipe que contribui, que entrega um resultado hoje melhor do que o de ontem, amanhã melhor do que o de hoje. Quando eu estou olhando para as pessoas, eu vou criando sucessores. Mesmo que alguém saia, eu já tenho alguém que pode absorver aquela atividade. Já estamos falando de líderes formando líderes, né? Exato, líderes formando... Porque o papel do líder principal é formar outro, né? Melhor do que ele. Melhor do que ele. Esse é o suprassumo mesmo. É o mentor ali, né? É o mentor. Então, como é que eu vou ter uma empresa que precisa das pessoas se eu não estiver olhando para as pessoas, né? Então, o empresário, ele pode ficar ali naquela limitação de crescimento, né? Falar, mas a empresa tá ok, tá financeiramente ok, o negócio tá sobrevivendo, só que ele não pode sair de férias, né? Sim. Ele não pode ficar tranquilo, porque se eu saio... Nossa, Mari, você falou uma coisa muito importante. Às vezes, daí ficar preso ali, né? Escravo, fica preso, ele fica escravo da própria empresa. Isso, né? Então, e tem bastante. E tem, né? Muito, Mari. Com certeza. E tá tudo bem ele chegar nessa situação, se ele falar assim, ok, preciso ver o que tá acontecendo para eu poder mexer e arrumar isso aqui. Sim. E agora a gente não tá falando nem só de desenvolvimento, estamos falando também de qualidade de vida, né? Exato. Exato. Pro próprio empresário. Isso, qualidade de vida para ele, né? Exato, senão ele fica escravo do negócio e é triste, né? Porque ninguém constrói uma empresa
para não ter vamos dizer, eu quero ter uma autonomia, uma liberdade de horário, você tem os seus Se dedicar a prós e outros contras. pilares da vida mesmo, né, Mari? Exato. E assim, eu acho que uma dica, né, por experiência própria, é começar, ter o hábito, né? Porque assim, hoje a gente às vezes tira sarro da gente quando começou, né? Duas pessoas assim que não sabia nada de liderança e a gente vê hoje a nossa evolução nas nossas reuniões. É algo muito gratificante, assim, né? Então tem gente que começa muito motivada, igual, por exemplo, faz 3 horas de exercício no mesmo dia, lê um livro inteiro. Corre 10 quilômetros. Em um dia só, e aí daqui 15 dias já para tudo. Por quê? Porque é muito desmotivador, é muito cansativo, né? E quando você vai de pouquinho em pouquinho, é algo que se torna um hábito, e é muito bom, assim, por experiência própria mesmo. Que todo dia a gente pode aprender algo novo para melhorar como pessoa, e aí isso impacta em todas as áreas que a gente está vivendo, na verdade, né? E até pegando esse gancho que vocês trouxeram agora, se desenvolver enquanto um bom líder, enquanto um bom gestor, é a mesma coisa do que a gente desenvolver, como você falou, uma atividade física. No começo, é mais difícil, você vai ter que lidar com questões que você não está acostumado, você vai ser colocado na parede pelo teu colaborador, você fala assim, nossa, não sei o que eu falo agora, como é que eu conduzo, de repente você vai bater na mesa e não deveria, de repente vai ser tranquilo demais, porque não quer mais bater na mesa e foi calmo demais daí. Não deu limites, Não deu limite, foi uma comunicação muito, muito amorosa, ali, né? E precisava ser mais assertivo. Enfim, você vai, aí vai ser difícil, aí você pega e desiste. Que nem quando você vai fazer atividade física que se mata um monte, ele fala, nossa, eu tô cheio de dor, não vou mais. Meu músculo não mudou nada, continuo magrinho, né? Aí você desiste. Porque ninguém é bom líder de um dia para o outro, né? Então, a gente vai adquirindo essa musculatura fazendo as práticas aos poucos. Inclusive, esse último livro que a gente estava lendo, que é Os Desafios da Liderança, ele traz um pouco isso. Não é o curso, às vezes, de um final de semana, que hoje em dia no Brasil, tá muito essa história de coaching. Vem no curso final de semana e se torna o melhor líder do mundo. O que você acha? Eu acho triste. Eu acho triste porque... E tem muito, né, Mari? Porque as pessoas, elas vão iludidas, né? Não, assim, o que eu sempre digo? Se tem a frase resultados extraordinários, corre. Mas corre com força. Por quê? Gente, quando a gente fala de pessoas, tanto de nós próprios quanto da nossa equipe, a coisa precisa ser construída, né? Então, para ela ser sustentável e sólida, aos poucos, né? Então, você pode acelerar processos? Pode, não precisa ser devagar. Mas resultados extraordinários num final de semana. Você mudar tudo, você pode ter um gatilho. Olha, meu Deus, eu entendi um monte de coisa. Nossa, ler esse livro mudou muitas coisas na minha cabeça. Bacana, mas a construção e o desenvolvimento é mais aos poucos. Né? Perfeito. Então, show. Essa humildade de querer sempre buscar o melhor, né, Mari? Exato. Muito feliz aí com todo esse conhecimento que você compartilhou conosco. Encerrando aí pro final, vocês têm mais alguma pergunta pra Mari? Foi bem amplo, né? Top, satisfatório. Show de bola mesmo, Mari. Obrigado, viu? Eu não sei se você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para novos líderes, quem está tentando de alguma forma se tornar um líder melhor, os aspirantes à liderança, uma mensagem que você pode deixar aí para essas pessoas. Olha, eu gosto muito de dizer que o líder, a pessoa que quer ser um gestor, que quer ser um líder, ele tem que olhar para si. Eu sou uma pessoa que posso ser exemplo para outro, né? Eu estou bem para liderar emocionalmente, eu estou bem, a minha disciplina, porque você vai gerar reflexo em outras pessoas. E aquela frase do avião, né, de que em caso de despressurização, máscaras cairão, né? Muito comum, coloque primeiro a sua máscara para depois ajudar as outras pessoas. Ou seja, Então a gente tem que primeiro estar respirando, a gente tem que estar com a nossa própria vida em equilíbrio para que a gente queira contribuir com a vida de outras pessoas. Então uma mensagem que eu deixo é isso, olhar para si. Perfeito. Obrigado, Mari. E um olhar também muito legal que a gente já conversou sobre isso, também os impactos que esses líderes geram onde eles estão inseridos. É muito bonito também, né, Mari? Exato. O líder, ele é vitrine. Ele é vitrine, ele tá todo mundo olhando para ele. Então, ele tem que ser referência. Então, ele tem que saber da importância desse papel. Mari, bom, para as pessoas que querem conhecer melhor você, né? Aprender algumas técnicas isso, aprender técnicas aí, né, no crescimento da empresa. Onde que essas pessoas podem te encontrar?
Olha, eu acho que no Instagram, eu acho que é mais fácil, Qual que é seu né? arroba? É o meu arroba Marimilia, tudo junto, marimilia.ds, que é da Alpisol Soler. Lá eu coloco algumas coisas, né, do meu trabalho, eventualmente algumas mensagens também, algumas informações sobre liderança, até mesmo sobre carreira, enfim. Bacana. Então, ali tem os meus contatos também, e se alguém quiser me mandar direct, quiser Sim. trocar uma ideia, Uhum. estou à disposição. Vamos colocar também, né, Com nas certeza, descrições desse ali. vídeo aqui também vai estar todos os seus contatos. E com certeza você trouxe aí muito resultado para o que a gente quer passar hoje, tanto para os nossos colaboradores quanto para os nossos clientes, e é onde a gente sempre está com o nome Noble inserido, tá bom? Que bom. Obrigado, Mari, mais uma vez. Imagina, obrigada eu.